Nós estamos aqui direto do Parque Antônio Saraiva Rabelo, esse grande empreendimento, vivendo as emoções de uma das maiores vaquejadas do Brasil. Esse magnífico esporte brasileiro é uma das maiores vaquejadas do país, com 250 mil reais em prêmios. Quero, nessa oportunidade, parabenizar essa nobre família, que é Dona Socorro, que é Charles Saraiva, que é Tony Saraiva, doutora Shirley, a Pobreza, doutor Zacarias, ao pessoal da secretaria, aos organizadores da festa, aos responsáveis pelo show, ao pessoal e pela qualidade da boiada. Uma boiada toda Nelore, toda padronizada, desde a quinta-feira até o término da festa, aonde por aqui passaram mais de 100 mil pessoas durante esses 4 dias. Ontem, o show de aviões do forró surpreendeu com mais de 12 mil pessoas no show. E vocês podem observar o carinho que essa família tem com os vaqueiros que vieram de todos os estados da Federação Brasileira. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Maranhão, Piauí, Tocantins, Goiás, Brasília, Amazonas e de Macapá. Aqui se encontraram os campeões do Brasil, se encontraram aqui em Mãe do Rio, na 22ª vaquejada do Parque Antônio Saraiva Rabelo. O empreendimento dessa natureza, com arquibancadas cobertas, com mais estrutura, cada vez a mais a família se preocupando, com sombra, arborização, visitando os caminhões, levando cesta básica em todos os caminhões. Eu quero nessa oportunidade parabenizar a todos, que na realidade é uma responsabilidade muito grande promover uma festa como essa, e o Brasil precisa conhecer a vaquejada de Mãe do Rio, assim como nós conhecemos. Agradeço a família pelo convite, pela consideração. Estou aqui há mais de 8 anos a convite do São Antônio Saraiva e tenho certeza que Deus nos dê vida e saúde. Quero voltar aqui muitas e muitas vezes. Obrigado, um abraço, meu carinho, do locutor Paré, de Brasília e de Minas Gerais. Bruno Rabelo, 35 anos, 1,70 m de altura, 70 quilos, branco, barba e cabelos pretos, usa camisa grená, senta atrás da mesa em seu gabinete na Prefeitura de Mãe do Rio Nordeste paraense. Estou aqui com Rogério Pereira, o homem que projetou o documentário Parque Antônio Saraiva Rabelo. Para mim é uma honra estar aqui diante desse projeto. Documentário de Rogério Pereira sobre o Parque de Vaquejada Antônio Saraiva Rabelo, pela Lei Aldir Blanc, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Mãe do Rio Pará. Projeto cinematográfico de Rogério Pereira. Larissa Veríssimo é parda, 1,60 m, 37 anos e 50 quilos. A experiência, né, no desfile Garota Country abriu portas para que eu pudesse desfilar em outros desfiles. No ano seguinte, em 2000, eu fui eleita Miss Mãe do Rio, né? E aí o coração transbordou de felicidade, mas o que fica é que tudo iniciou lá no Garota Country, em 99. Quer dizer, a irmã venceu o concurso, esse do primeiro que participou. Minha irmã venceu o no primeiro ano concurso. seguinte, você foi Eu coroada. venci Miss Mãe do Rio. E no ano de 2021 eu passei a faixa para minha irmã. Quer dizer, ficou tudo em família Tudo em ali família. por 2 anos. Por 2 anos. Que, aliás, 3, né? Porque um ano da 99, 2000 e 2001. Qual a orientação que você deixa para essas garotas que, assim como você tinha aqui, que hoje tem 15 anos, como você tinha 15 anos quando participou do meu concurso? A Larissa de 15 anos sonhava muito, né, em ser Miss, alguma coisa assim, e de fato eu consegui conquistar. E eu creio que as meninas de hoje devem buscar isso, né? O que a gente sente falta é o brilho no olhar das meninas ao entrarem na passarela e de fato desejarem aquilo, né? Buscarem porque desejam aquilo. Então, assim, que se esforcem, que sejam, que queiram viver isso, porque é um mundo muito bonito, é um mundo muito gratificante para o nosso coração fazer parte da história, né? Tanto de Mãe do Rio e principalmente a história do Parque de Vaquejada Antônio Saraiva. Valeu, boi. Valeu, boi. Tem coisas também que me marcaram muito. Eu lembro que durante alguns anos a gente era convidada para participar do leilão. Do leilão. Que ele promovia o leilão dentro da vaquejada, né? Sim. Paralela à festa
E paralelo à vaquejada em si, existia o leilão, que era muito famoso esse leilão dele, né? Aqui em Mãe do Rio. E vinha gente de fora, assim, ele sempre nos chamava para estar ali recepcionando, né? Nós éramos o rostinho bonito da época, então participava. Na verdade, o Garota Country ainda não existia. A partir do momento que o Garota Country existiu, esse era um dos... essa era uma das funções do Garota Country. No outro dia tá lá, plena e bonita, participando do leilão. Geralmente o desfile era na sexta e o leilão no sábado, né? Então na sexta tinha um desfile, era consagrada campeã, primeiro e segundo lugar, terceiro, participava do leilão. Para estar ali fazendo a presença, né? Era mais um... Não ficava só Não se limitava só no desfile, era além do desfile. Ele dava oportunidade. Né? Dava oportunidade de ser um rosto conhecido, né? Que bom. Aí tinha a banda cristalina, Era, aí uma exatamente. imensidão de coisas que aconteciam. Exatamente. De fato, né? Antônio Saraiva Rabelo veio para mudar a história de Mãe do Rio, mudou. Hoje, Até hoje. Nós estamos aqui falando dele. Deixou um legado aí. É, E eu sou mas com muito... certeza. Tenho um coração muito grato por tudo que eu vivi, assim, por tudo que ele me permitiu viver perto dele, assim. Nós éramos amigos pessoais mesmo. E é muito gratificante. Muito feliz por isso. Agradeço a sua participação nesse documentário. É uma coisa que é um legado que ficou, falou muito bem, assim como o estádio municipal e outras coisas do mais que Muita coisa. melhorou a vida de muita gente, né, contribuiu, colaborou. E aqui está para na finalização da nossa entrevista, muito rica, muito bem, bastante clara, está à sua disposição para falar aquilo que tem que. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite, né, de participar desse documentário que eu creio que vai ser muito rico, porque tem muita coisa, né, ele deixou uma história, um legado, coisas que foram construídas ao longo dos anos e eu tenho certeza que, né, pulsa no coração de cada manriense. Então, meu muito obrigada, muito lisonjeada, muito feliz, né, que dê tudo certo, que eu sei que vai ser um documentário lindo. Pinheiro. Cheguei aqui em 2004, Antônio Saraiva, que era o gestor. E como é que surgiu essa ideia? Lembra, quando você chegou aqui, o parque já existia? Não, quando eu cheguei aqui já existia. Desde a primeira vaquejada aconteceu em 89. E eu entrei aqui em 2004, então já tinha muito tempo rolando. O que você acompanhou nessa trajetória de 2004 para cá? Muitas mudanças. Como é que foi? Fala pra Muito. Como eu trabalhava em um lugar tipo fórum, por exemplo, eu trabalhava com defensor público e eu vim para uma fazenda, aí mudou tudo, né? Não, quando eu fui convidada a vir trabalhar aqui, eu disse assim, e o que eu vou fazer lá? Cuidar de cavalo, de boi? Eu não sei, não entendo. Quando eu cheguei aqui, eu não comecei logo a trabalhar diretamente com a fazenda, e sim com uma banda que já existia, chamada Banda Cristalina. A Banda Cristalina, ela fez parte da Fazenda Fortaleza, parte da vaquejada, parte da vida do Antônio Saraiva, porque ele amava, ele realmente amava aquela banda. Por exemplo, o Thiago Costa era o nosso cantor, a Dani também era cantora, até hoje é cantora. A gente teve outras pessoas também, tipo aquela moça da banda Sayonara, Jade, ela também cantou com a gente. E o seu papel na banda Cristalina? O que era que fazia? Financeiro. Cuidava da parte financeira dele, mas viajava também. Eu, na verdade, conheci muita parte do Brasil através da banda Cristalina. Sim, e aí, como é que foi entrando na parte administrativa também do parque, das vaquejadas? Daí, em 2004 mesmo, o Saraiva disse assim, Zena, me ajuda, só me dá uma ajudinha aqui com a parte da bebida, de inscrição. E eu achei que era só isso. Não foi nada, meu filho. Me botou pra tudo. Foi só o começo? Nossa, foi pra bilheteria, foi pras bebidas, foi pra senhas. Passava 3 dias sem ir na minha casa.
Só envolvida? Só envolvida com vaquejada. E outra coisa, era muito bom. E como era que funcionava a organização, a prévia da vaquejada? A vaquejada vai começar em outubro e em janeiro, ou antes, como é que funcionava essa organização? Na verdade, como essa festa era uma festa muito grande, uma festa muito badalada mesmo, a gente trabalhava de outubro a outubro. Terminava uma festa, a gente já começava a trabalhar em cima da próxima. Para convidar uma equipe para vir participar da vaquejada, Fazenda X, lá de Mossoró. Não, a gente nem precisava convidar. Como era feito? Como era um circuito, sim. Daí essas pessoas já participavam do circuito Mastruz com Leite, que era da época, de Fortaleza, e vinham por todo o território. Por Pará, eles eram todo o território brasileiro, eles faziam vaquejada. Quer dizer, um negócio bem organizado. Bem organizado. Sim. Toda a estrutura financeira que para gerenciar, para movimentar os gastos, é muito difícil, deve ser, né? Fácil não é, mas a gente tinha uma pessoa chamada Manuel Sena, que ele era o organizador da parte financeira. E eu, junto com ele, nós tínhamos uma equipe. Eu gerenciava a equipe juntamente com esse senhor chamado Manuel Sena. E esse senhor, o nome Sena, ele infelizmente ele faleceu. já está namorada eterna. Namorada eterna. Faz uns 3 anos já. Como era o relacionamento do Pobreza, Doido e Antônio Saraiva? Deu para você perceber assim como era que era essa afinação, se existia? Na verdade eles eram parentes, né? E o Saraiva amava a família dele, sem sombra de dúvida. Tanto a família, parte de pai, de família parentesco, como a família dele, que eram os filhos, a mulher. Nossa, ele era um excelente pai, um excelente esposo. Poxa, um excelente patrão. Tu lembras assim de algum episódio, alguma conversa entre Doido, Pobreza e Saraiva? De repente ali no momento, como nós estamos conversando aqui. Eu me recordo sim, muito tempo. O Pobreza era a pessoa que tomava conta de toda a parte de vaqueiros, de vaqueirama. Ele era muito presente, ele trabalhava muito com isso. E os shows? Uma recordação forte que eu tenho dos shows é de 2012, que foi Vitor e Léo, que foi, pra mim, foi o melhor show que nós... A melhor dupla que já veio, na verdade, porque sempre a gente contrata bandas, né? E dessa vez, 2012, foi diferente. Foi uma dupla sertaneja que fez um sucessão. Agora, aquele camarada que fazia que fazia narração, que empolgava. Os locutores, juízes de vaquejada, eles trabalhavam sempre, tipo, durante a noite toda, porque eram 2, aí um dormia e o outro passava a noite falando. A Garota Country era um negócio à parte, era um show à parte. Sim, da Garota Country eu não sei muito falar, porque era contratado terceiros, como por exemplo, uma equipe com a Eva. Mas é porque ela vinha, ela trazia a equipe dela e montava palco, e ela ensinava eles como desfilar, qual roupa usar. A Eva, é fácil até falar dela, ela é uma pessoa muito carismática, muito boa. Eu conheço ela desde criança. Muito humana. Muito humana. A Eva, ela foi convidada pela Dona Socorro para ser Miss Mãe do Rio. E a Dona Socorro se apaixonou pela Eva. Levou a Eva para Belém, para ficar na casa dela mesmo. E lá, eu lembro também do Miss Pará, que ela concorreu, Miss Pará. Participou e eu fui. Eu fui junto, que eu era da torcida dela também. E depois ficou um vínculo que ela veio trabalhar com o desfile, sim, sempre foi por conta dela. É uma coisa fantástica. Ah, ele era um conjunto. Um conjunto isso. Era. E outra, a vaquejada, o Saraiva, ele não tinha esse negócio de escrever tudo direitinho, não, ele fazia com a cara e a coragem. Sim. Na época dele, eram poucas pessoas que trabalhavam na administração dele. Sim. Ele nem aceitava muito, ele gostava de contar com ele mais alguém.
Ele não queria um monte, porque ele achava que se tivesse muita gente, atrapalhava. Sim. Tinha que ser uma ou duas, mas aquelas pessoas que davam sangue dava certo. E dava certo. E dava muito certo. E para levantar os patrocinadores, era difícil? Como é que Olha, no passado era mais fácil ter patrocinadores. Depois a gente ia atrás. Chegou a época dos patrocinadores vir até a gente. Aí, a outra época era da gente ir atrás dos patrocinadores não ter. Não ter, tinha só promessas e nada. A despesa de uma vaquejada é grande, né? Despesa de vaquejada é muito alta. A premiação, o gado, até a energia em si, é muito grande a despesa de vaquejada. Agora, ele fazia vaquejada não por dinheiro, não por amor. Ele tinha amor. Tanto que esse parque tinha o nome Antônio Saraiva, porque era o nome do pai dele. A pista era João Saraiva. O João Saraiva, inclusive depois eu dou uma foto que tem. O TT era um rapaz do Mastruz com Leite, que era o circuito de vaquejada. Quando ele vinha para Mãe do Rio, é que vinha toda essa galera do Ceará para fazer a vaquejada. Era através da Ipioca, né? Não fazendo comercial, mas é verdade. A Ipioca era patrocinadora da vaquejada também. Então o Mastruz com Leite vinha, que o TT vinha. Essa turma da frente da vaquejada antiga, infelizmente já faleceram. O Gordo da Sela, que era um homem muito antigo de vaquejada. O TT. Esse aqui que é o irmão do Saraiva, que eu falo que é o Paulinho Saraiva. Esse é o Paulinho Saraiva. Esse aqui é o Paulinho Saraiva mais o Pinho. Nossa, eles eram apaixonados um pelo outro. O Pinho, ele foi o dono do Atacado Nordeste. Olha, essa foto aqui, olha o Japãozinho, o Paulinho Móveis, o Saraiva, o Pobreza e o Bruno Rabelo aqui, o Bruninho, prefeito hoje. Não é Não é esse? O Asa Branca é aquele ali, ó. Aqui. Procurei, olha ele. O Charlie. Pois falar sobre a vaquejada de Mãe do Rio é algo realmente assim que nos deixa muito honrados, né? Eu especialmente que conheço a vaquejada de Mãe do Rio há muito tempo, há bastante tempo mesmo, quando ainda era locutor. Então venho acompanhando esse processo de evolução dessa festa, o que ela conquistou através de seu Antônio Saraiva, de credibilidade, de trazer para cá alguns dos maiores vaqueiros do país, algumas das melhores equipes de cavalos do país. Ao longo dos tempos ele realmente desenvolveu um trabalho ímpar, um trabalho difícil inclusive de ser realizado, mesmo lá no Nordeste, imagina aqui tão longe no norte do país. Mas ele conseguiu com toda a fibra, com toda a garra, plantou realmente essa semente, começou a colher. Papai do Céu achou que ele precisava ir lá para cima construir também outro invento lá relativo à vaquejada ou qualquer outra coisa que ele sabia fazer tão bem, como pessoa, como homem, como pai, como líder, enfim. E ele foi e a gente achou que isso aqui ia acabar. O Brasil achou, infelizmente, era isso que a gente pensava. Os meninos realmente deram um show no ano que passou, como uma justa homenagem para ele. O Brasil inteiro ficou boquiaberto, assim, caramba, mas eles conseguiram fazer tudo isso? Fizeram sim. E esse ano a gente está aqui, assim, boquiaberto. Eu trago duas bandeiras, da TV Diário e do Canal Rural. Marina, minha companheira aqui, produtora dos dois programas, repórter, já vai falar em nome do Canal Rural, mas eu estou falando em nome da TV Diário, que ele adorava, né? Que era a emissora porta-voz dele para levar as informações da vaquejada, especialmente lá para Quixadá, para o Brasil, mas para Quixadá, que era o orgulho dele. Então, esse ano a gente está muito honrado, mas muito feliz de ver que a coisa cresceu, não sei nem, assim,
descrever o quanto ela cresceu em termos percentuais, mas cresceu realmente uma barbaridade, porém sem perder as raízes, sem perder a essência da simplicidade com o que ele sempre promoveu as festas dele. Então, quero deixar aqui meus parabéns à família, quero parabenizar todos de Mãe do Rio que vão ver, que vão escutar, que vão ver este DVD, esta gravação, e dizer que vocês continuem apoiando como apoiaram a vida toda o Sr. Antônio Saraiva, continuem apoiando o Tony, Charles, a Shirley, continuem apoiando a Dona Socorro, continuem apoiando toda a família, porque a festa não é só deles, a festa é deles, de você aí, de Mãe do Rio, daqui de Mãe do Rio, a festa é do Nordeste brasileiro, especialmente do Ceará, mas do Brasil inteiro. Parabéns, Mãe do Rio, parabéns, família Saraiva Rabelo. Nando Ferreira é vaqueiro e treinador de cavalos para vaquejada, proprietário do Rancho NNS, Centro de Treinamento de Cavalos para Vaqueiro, 44 anos, 1,70 m, 80 quilos. Não usa barba, cabelo preto e curto, camisa azul surrada de manga curta. O teu primeiro contato com o parque de vaquejada, como era, como foi? Boa tarde. O primeiro contato que eu tive na Fazenda Fortaleza de parque de vaquejada foi em 2006 para 2007. Eu fui lá como tratador, eu era tratador de cavalo lá. O que é tratador de cavalo, para quem não entende? Tratar do cavalo, só zelar para o vaqueiro correr. Aí eu fui, eu sei que eu fui uns 2 anos seguidos assim, tratando de cavalo. Já o terceiro ano que eu fui, de 2008 para frente, já foi como vaqueiro correndo, competindo. E aí como é que foi? De tratador para passar para vaqueiro competidor, como é que foi essa história? Aí é dedicação, né? Muito amor pelo cavalo e fazer por onde mesmo que dá certo. Tu tinha quantos anos nesse tempo? Eu tinha 22 anos, 23. E de 2008 para frente eu já fui para lá correr já como vaqueiro. Sim. Inclusive em 2012 eu disputei uma corrida lá. Eu tinha um sonho de ganhar uma corrida lá, só que eu não cheguei a ganhar, mas cheguei perto. A última vaquejada que teve lá parece que foi em 2017. O senhor já tinha falecido, né? E eu disputei também, mas não ganhei. Quando eu comecei a andar lá no parque, eu conheci o Sr. Antônio. O Sr. Antônio era vivo ainda, era um homem diferenciado. O Sr. Antônio, ele recebia vaquejada do Brasil todo. E todo mundo, Ave Maria, queria bem o Sr. Antônio. Ele atendia todo mundo. Caminhão todo mundo ele ia. Todo mundo ele atendia. Era um caminhão de gente grande, gente pequena, todo jeito. Sim. Toda hora de manhã ele mandava café pro povo, pão, carne. Era uma vaquejada, eu acho que no Brasil foi uma das melhores, né? Tem muita vaquejada boa no Brasil, mas o Sr. Antônio aqui na Mãe do Rio era top demais. Essa daqui era diferenciada. Diferenciada. Aí depois que ela faleceu, aí os meninos andaram fazendo ainda, umas 2 ou foi 3, eu não lembro bem. Me fala um pouquinho aqui de alguma coisa interessante, se tu lembra que aconteceu lá nesse período que você passou. Não vou dizer numa vaquejada, em uma delas. Assim, que às vezes acontece um caso interessante, uma coisa... Eu tô lembrado de uma coisa interessante agora, uma vez, o Pobreza, o final do Pobreza, tinha um cavalo, nome de Máscara. E o Mangulão lá de Guanés estava correndo nesse cavalo lá e veio, acho que bateu uma senha lá. E o Sr. Antônio Saraiva foi lá no microfone lá e pegou, foi lá no palanque e pegou o microfone. Disse, ei, Pobreza, até que fim o seu cavalo bateu uma senha na vaquejada. Tô lembrado desse momento. Rapaz, todo mundo deu risada nesse dia. Assim, o que tu lembra do Pobreza? Você chegou a andar, caminhar com ele, conversar? Não, com o Pobreza. O Pobreza vivia aqui, muito aqui em casa. Era quando eu comprei isso aqui, nós compramos isso aqui não tinha nada aqui, era só juquira. Sim. O Pobreza acompanhou do começo ao fim. O Pobreza foi um cara que me deu uma força muito grande aqui. No tempo, ele me deu as estacas para cercar o terreno. Me ajudou muito, o Pobreza, Ave Maria. Quando ele gostava de tomar ele vinha logo pra cá, ligava pra mim, Nandinho, tô indo aí nas batas tomar uma, pode vir, ficava aqui bebendo, brincando, era uma alegria boa danada. Aí, felizmente, Deus chamou, né, e a vida é assim. Está no reino da glória, né? No reino da glória. E o doido, aí, como é que é? Você tinha algum, assim... O doido eu conhecia ele, desde que eu morava em Tomiaçu, eu conhecia ele morando lá, eu era tratador do cavalo, ele ia pras balas lá e bebia mais nós e tudo, e sempre é essa pessoa, não mudou nada, cansou de beber cachaça mais nós nas balas lá, com caju, com a alegria medonha. E ganhou aí, foi prefeito 8 anos aí, mas a mesma pessoa com a gente, não mudou nada, é um diferenciado. O doido chegou a montar alguma vez? Chegou a participar de... Rapaz, eu não sei lhe dizer se ele chegou a correr boi, mas eu acho que ele já chegou a bater esteira. Lá em Tomiaçu uma vez ele montou numa égua batendo esteira pra nós lá brincando. O que é bater esteira? Bater esteira é o que vai
no lado do boi. Não vai puxar, né? Aí o que vai no lado do boi, pega a cauda do boi e entrega pro puxador. Então, se você não tiver um esteira bom na vaquejada, dificulta demais para você ganhar. É difícil ganhar. Para você ajeitar o cavalo para competição, o que é que você põe nele? Qual é o arreio que usa? A gente usa vários, né? A gente começa numa fase, aí vai passando de fase em fase e mudando de arreio até chegar no arreio certo. Certo. Aí vem nós tem 4 anos, tá começando os trabalhos agora. Mas dia tá bem, dia tá mais ou menos e assim vamos levando. E o cavalo fica mal-humorado, é? Ou... Fica. Se o cabo não souber traquejar ele fica meio mal-humorado. Isso é igual a gente, o cabo tem que saber levar. E voltando lá para o Parque de Vaquejada Antônio Saraiva. Tu te lembra assim como iniciou? Porque com certeza não é como está agora, né? Não, quando começou lá eu não morava nem no Pará, não. Eu morava em Alagoas, né? Que eu vim pro Pará em 2001 para 2002. Eu vim pro Pará, vim trabalhar lá em Tomiaçu em fazenda. Aí depois de 4 para 5 anos eu comecei a trabalhar com cavalo. Aí eu comecei a conhecer o Parque Saraiva aí. Certo. E conheci vários vaqueiros bons que correu para ele também ali, como o Nego Naldo, né? Que era um grande vaqueiro. Nego Naldo, acho que o Val também. Os vaqueiros bons que correu para ele. Dava muita senha para vaqueiro regional correr. E chegava um cara lá com dinheiro pouco para correr, ele vai correr e botava a senha. E ele era um homem diferente, um homem de Deus mesmo. Tinha vaqueiro que não estava com dinheiro completo, havia até sem dinheiro. Ele acaba não voltava sem correr o boi, não. A oportunidade ele dava. Ele dava. E eu te agradeço, Rogério Pereira, que sou o produtor desse trabalho. Te agradeço. E agora vamos embora mostrar aí a tua baia. Parque de Vaquejada Antônio Saraiva. Em cada take, exploramos a vida de uma figura marcante. E hoje destacamos o grande vaqueiro conhecido como Pobreza, fiel companheiro de Antônio Saraiva. Esta é uma história sem fim, repleta de momentos inesquecíveis que certamente tocarão seu coração e permanecerão em sua memória. Sou Rogério Pereira, estou aqui com o Bruno Rabelo, filho do tropeiro Pobreza, um dos que começou o Parque de Vaquejada com Antônio Saraiva Rabelo, e isso há muito tempo. Bruno, então me conta como é que foi a sua infância em relação ao Parque de Vaquejada Antônio Saraiva Rabelo. Como começou isso? Se lembra de alguma coisa? Deve lembrar com certeza. O Parque Antônio Saraiva Rabelo, eu costumo dizer que eu nasci junto com ele, né? Ele tem a mesma idade que eu, mais de 36 anos atrás, 2 homens apaixonados pelo esporte equestre, pela vaquejada, 2 nordestinos abraçados pelo Pará, abraçados pela Vila do Quilômetro 48. Idealizaram esse projeto junto com um time fantástico, junto com a família e com os fazedores da vaquejada. A gente conseguiu por anos realizar, eu acredito que um dos maiores eventos culturais da nossa cidade. E eu, como morador ali do Parque de Vaquejada, pude morar em cima das baias, pude morar do lado do curral, pude morar do lado do clube. Então, assim, conheci o Parque de Vaquejada na gênese dele, na construção dele, e pude ter grandes momentos ali. Acima de tudo, momentos que eu me recordo com muita alegria. O primeiro cavalo que meu pai me deu, a primeira queda de cavalo, às vezes que eu deixava de estudar para estar montado, para estar limpando baia de cavalo, ali com meu amigo Mickey e tantos outros vaqueiros que passaram. Naldo, Val, Zé Luiz, Lincoln Miranda e tantas outras feras da vaquejada que estiveram ali. Hoje eu posso lembrar
agora de meninos que estão na atualidade, como Natan Queiroz, Peixe na Lama, e Xande Aviões, que fez uma das nossas maiores festas, o próprio Wesley Safadão teve a oportunidade de estar aqui ainda na época do Garota Safada. Então, assim, falar do Parque de Vaquejada é lembrar de grandes momentos, é lembrar de 2 grandes heróis que a minha família tem e que essa cidade teve a oportunidade de abraçar e cuidar da gente com muito carinho, e deles também. Os 2 se despediram aqui, viveram aqui, e eu tenho certeza que esse legado jamais vai ser esquecido. Quantos anos você tinha quando a primeira vaquejada aconteceu? Na verdade, meu primeiro ano de vida eu não tive aniversário porque estava tendo a vaquejada. Meu aniversário é dia 29 de setembro, então a gente estava ali na véspera da conclusão do parque. Então acabou que eu tive a oportunidade, para mim foi uma honra, ter deixado de fazer o primeiro aniversário de vida, que é o mais esperado de todos, para estar tendo a minha família envolvida no Parque de Vaquejada. Então existe essa conexão, esse elo. Eu tenho muito prazer de recordar disso, de recordar que o meu grande herói, ele pôde deixar um grande marco aqui, que foi essa história. E agora a gente está para recordar e agradecer a Deus pelo tempo que a gente teve junto ali no Parque de Vaquejada. Foi meu primeiro ano, né, que eu não tive aniversário, eu não recordo bem, mas minha mãe fala exatamente isso, que eu perguntava, mas cadê as fotos do meu aniversário de 1 ano? Agora eu, pai... Cadê, mas seu pai teve? Não, filho, infelizmente seu aniversário de 1 ano não teve, porque teve o Parque de Vaquejada como missão para o seu tio e padrinho Saraiva, né, o seu pai, estarem ali concluindo. Desde da primeira carrada de areia até a primeira estaca, até o primeiro morão. Eu tenho o prazer de dizer que meu pai dedicou a vida e com muito suor conseguiu se realizar e realizar o sonho do tio Saraiva, porque os 2 eram muito próximos, os 2 dividiam desafios. De vez em quando davam uma esticada um com o outro, mas isso faz parte da irmandade, né? E isso são irmãos de vida, primos e irmãos de vida. Lembra de algum momento assim interessante entre os 2? Assim, discutindo a questão do evento. Do evento. Lembro de alguns momentos também que são incríveis, né? Porque o lance dos 2 às vezes esticarem, né? Eu lembro que uma vez na sexta-feira, porque a preparação da vaquejada antigamente tinha uma preparação para selecionar o melhor animal, né? E aí meu pai, toda aquela dedicação, quando foi na sexta-feira, preparou a boiada, fez aquele movimento. E aí eles tiveram uma discussão, não lembro o que foi um negócio simples assim. Aí meu pai levantou a mão e disse, eu nunca mais vou estar dentro desse projeto, eu não me esqueça, e tal, e sumiu. Aí, meu Deus do céu, aí foi sexta de noite, sábado e domingo. E perto já da disputa, aí o tio Saraiva, alguém tem que localizar o Pobreza, corre para um lado, corre para o outro, cadê esse homem? Aí eu sei que o tio Saraiva, de maneira muito humana, né, que ele era explosivo, mas assim, era um ser humano incrível. Aí ligou pro meu pai, aí meu pai chorou, né, pediram perdão, um cumprimentou o outro, sei que eles conseguiram voltar, pegaram domingo de manhã, tocaram a vaquejada, foi uma vaquejada fantástica. E as pessoas, esse é o grande desafio que a gente tem hoje, né? De tentar resgatar a vaquejada, mas sem os 2, que eles eram os ícones. Do café da manhã, da carne de carneiro, do abraço amigo, do conselho que muitas vezes nas vaquejadas tinham, da ajuda, né? Que os 2 faziam, a humanidade deles, a amizade deles. Mesmo diante de alguns desafios, a vaquejada acontecia porque tinha aquela liga dos 2. E eu lembro bem dessa vaquejada, que eles tiveram uma discussão, não sei se foi na sexta-feira, meu pai já cansado, porque ficava ali 1, 2 meses preparando, até mais, né? Porque você tinha que passar 1 ano deslocando vaqueiros para ir para os outros parques de vaquejada, para que a gente pudesse fazer os convites e eles pudessem também se deslocar de uma forma de honra. Então, assim, a vaquejada, muitas vezes que a gente vivia aqui, 1 semana, ela tinha 1 ano de preparação. E aí aquele estresse, aquele desgaste, quando começou o evento, imagina se você preparar todo o bolo, na hora de colocar a cereja, os 2 brigam, vá! Mas aí foi sábado, os amigos ligando, conversando, e meu pai, eu não vou mais nunca lá, ele deu um carão, o outro deu... Eu sei que no domingo se organizaram e ficaram. Foi uma única vaquejada que eles tiveram essa discussão de atrito mesmo. Mas os 2, eles eram muito queridos, né? Eu acho que não passava um dia sem um falar com o outro. E assim era para tudo. Os 2 eram primos e irmãos para tudo. A participação, claro, da Dona Socorro como esposa e como companheira ali, ladeada, né, com Saraiva, lembra de algum momento assim
da participação dela no evento? Te Socorro, minha madrinha, o Tio Saraiva, meu padrinho, né? Eu tinha muita liberdade de ver os dois. E assim, uma mulher incrível, né? Eu acredito que muito da força dele, muito da coragem dele é baseado também pela retaguarda, né? De você ter uma esposa muito forte, muito aguerrida. E ela tinha sempre esse papel daquela mulher líder, né? De uma família incrível, de 3 filhos. E se o senhor me perguntar um momento específico, eu acredito que todos, né? Que ele não conseguiria fazer a vaquejada, ele não conseguiria fazer tudo que ele fez se ele não tivesse uma retaguarda boa, de uma grande esposa, de uma grande líder. Então, assim, não tem momento específico, porque ela estava em todos os lugares, mesmo que muitas vezes estivesse nos bastidores, né? Mas é igual uma raiz, para uma árvore frondosa trazer sombra, trazer fruto, ela precisa de uma boa base. E eu acho que os dois tinham isso muito bem definido, né? O protagonismo dela, o protagonismo dele se somavam. Um não era maior do que o outro, um não era mais importante do que o outro, mas os dois se somavam. Então muitas vezes quem aparecia no evento, até porque estava ali nas madrugadas, estava ali em momentos mais masculinos, né, da vaquejada, que é o curral, que é aquela puxa, aquela puxada dos caminhões, a madrugada para buscar gado. Mas ele sabia que por trás, do lado e à frente sempre tinha uma mulher que pudesse dar uma retaguarda, uma proteção para ele como família, né? E eu acho que isso é um papel muito importante da mulher. A mulher não é menor, a mulher, quando ela assume o seu compromisso de propósito feminino, ela sabe o que fazer, e a Tia Socorro fez isso muito bem feito. Educou os 3 filhos, prosperou junto com o Tio Saraiva, foi uma mulher muito trabalhadora, à frente do comércio. E em especial a vaquejada, ela era aquele brilho, né? Ela era a beleza da vaquejada, na estrutura de conselho, na estrutura de sabedoria, para fazer toda aquela base, né? Toda aquela raiz do evento, mas acima de tudo até nos detalhes, né? Da arquitetura e da beleza da vaquejada. Ela sempre teve uma participação muito especial. A vaquejada do lado ali dos meninos, né, do Tony e do Charlo, o nosso foco mesmo era fazer o evento, né? Eu lembro que eu era bem menor, né, do que eles, assim, a nossa diferença ali é de 5 ou 10 anos, eu não recordo bem agora, mas eles sempre tiveram muito mais à frente da estrutura, né? E eu ficava ali na retaguarda com meu pai. Eu lembro que quando tinha os leilões, eu amava aquilo. Eu pequenininho, mas ali com 9, 10 anos, eu gostava a parte que eu mais gostava da vaquejada era quando tinha um leilão, porque eu ia apresentar os animais. Eu amava aquilo, sabe? A possibilidade de estar apresentando o nosso produto e tudo. E foi passando o tempo, né? A vaquejada, ela trouxe várias oportunidades. De lá da vaquejada surgiu casamento, surgiu amizade, surgiu conexões. A vaquejada, ela não só traz o evento cultural, como ela também traz muitas oportunidades positivas, acima de tudo, para o negócio, para o mercado, para o network, né? Para a geração de emprego e renda. E eu acho que o nosso foco sempre foi muito voltado para isso, né? Para tentar gerar oportunidade para a nossa cidade. Então o Brasil todo vinha para Mãe do Rio e nós tínhamos vários momentos bons nesse sentido, né? De conectar Mãe do Rio ao país, e a gente conseguiu fazer isso de maneira muito categórica, né? E graças a Deus até hoje, agora recentemente o Xande Avião, ele disse isso, né? Quando viu a mensagem Mãe do Rio, ele falou: pai, Mãe do Rio é a cidade da vaquejada boa. Foi mais ou menos assim que ele falou. Então isso foi um marco que eles deixaram e a gente está aqui para resgatar. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Eu tive uma infância com muito amor do meu pai e da minha mãe, né? Mesmo diante de alguns desafios, eles nunca deixaram de entregar muito amor e cuidado, cada um da sua forma, né? Minha mãe da forma mais matriarcal e meu pai da forma mais sacerdotal, né? E eles deixaram algo de muito valor para mim, que foi a educação. Educação de respeitar e educação também de se qualificar. Era o que mais eles falavam, era o que mais eles cobravam. Diante de tudo que meu pai passou, o que ele
desejava para mim, por me amar, é que eu conseguisse um caminho que no primeiro momento seria difícil, porque ia envolver andando de pé, ia envolver ir para a escola, eu nunca vi um menino gostar de estudar. Dei muito trabalho para eles, mas eles insistiram bastante nisso e hoje eu sou grato. E por mais que eu morasse em fazenda, por muitas vezes a gente tivesse ali com uma certa dificuldade de acesso, mas eles davam jeito e faziam com que aquilo acontecesse. E eu devo ao amor do meu pai, ao amor da minha mãe e a educação, tudo que eu estou vivendo hoje. Me tornar prefeito, estar prefeito, porque isso aqui é uma passagem, exige de mim muita responsabilidade e essa palavra de norte para a minha cidade. Se qualifique, porque através da qualificação existe empregabilidade, existe renda, existe oportunidade e quando você abraça ela consegue transformar a tua vida. E tudo começa com esse passo da educação. Então, não é porque é da fazenda, não é porque é pobre, não é porque é filho de vaqueiro, que você não vai poder ter um futuro. E se alguém perguntar, você foi preparado para estar aqui onde você está? Não de maneira arquitetada pela família ou pelos meus pais. Eles me prepararam para vencer na vida. Sempre falaram para mim que eu nunca ia ter tudo que eu queria. Sempre falaram para mim que o mundo é mau e que o mundo vai querer me jogar no chão, mas que o chão não era o lugar que Deus tinha me feito para ficar. Então, às vezes que eu caí, eles me deram palavra para subir, para levantar. Às vezes que eu tive medo, eles estiveram ali para dizer que não é porque a gente era pobre, que a gente não tinha dignidade, que a gente não tinha possibilidade de estudar bem e conseguir vencer na vida. Então, palavras como essa que meu pai, minha mãe, minha irmã também, que foi um instrumento de Deus na minha vida para me estimular, foi o que me preparou para chegar aqui. Mas não foi algo arquitetado. Não, vamos forjar o Bruno para ele ser prefeito. Não. Até porque eu acho que a gente forma um cidadão para ele ser uma boa pessoa. Né? Seja uma boa pessoa como pedreiro, como gari, como servente, como babá, como prefeito, como presidente. Acredito que o papel do pai e da mãe é formar boas pessoas. E se você tiver a sorte, que é a capacidade, junto com a oportunidade, aí as coisas acontecem. E acima de tudo, não adianta trabalhar o homem se Deus não abençoar. Então, quando Deus passa a mão, é como eu digo, quando Ele quer, Ele faz. Então, eu sou alvo dessa graça. Eu falo que eu sou abençoado por Ele. E eu sei de onde eu vim. E todas as vezes que eu lembro disso, eu percebo quanto que Ele foi maravilhoso. E acima de tudo, o esforço, Ele compensa. Por que pobreza? E é engraçado isso porque meu pai, quando ele chegou na cidade, meu pai é José Clésio Rabelo. E o nome do primo e irmão dele, Antônio Saraiva Rabelo. Eles chegaram aqui, tinha uma minissérie que era Primo Rico, Primo Pobre. E como meu pai era funcionário, meu pai dizia o seguinte, ó, esse aqui é o primo rico e eu sou o primo pobre. E aí, tanto é os mais antigos, por exemplo, Zé Irã, até o Bal, de vez em quando ele lembra disso, os mais antigos chamam meu pai de primo ainda. Primo! Tem esse negócio de primo e tal. E era porque no início da vida dele aqui em Mãe do Rio, ele tinha esse negócio do primo rico e primo pobre. Aí depois ele falou assim, pai, vai ficar muito difícil, primo, aquilo outro. Ele falou, ó, me chame logo de pobreza. E eu confesso pra ti que eu nunca entendi esse apelido. Porque assim, quando fosse primo, tava legal. Mas pobreza é um negócio tão pequeno, né? É um negócio tão desafiador para um cara tão gigante como meu pai. Eu ficava me perguntando. E esse apelido dele, né, de pobreza, e eu ficava me perguntando. Aí um dia ele me explicou. Ele falou, filho, quando eu cheguei na cidade era isso. Tinha uma minissérie, aí eu peguei e falei, rapaz, me chame de primo pobre porque o primo rico é aquele. Eles ficavam nessa dinâmica, nessa brincadeira. E eu perguntei uma vez para ele, mas pai, mas depois de primo pobre, por que virou pobreza? E ele dizia, meu filho, pobreza é porque está em todo lugar. Eu disse, é que o cara tira um negócio desse. Ele criou esse negócio, pobreza. Eu chamo de pobreza. E ficou. Só que hoje, né, esse enfrentamento que eu tenho feito, né, de tentar qualificar o meu povo, tentar estimular o povo a se qualificar e sair da miséria, sair da escassez, sair da pobreza, me incomodava, que eu falava assim, cara, parece que veio uma sombra, assim, o apelido do seu pai era pobreza. Mas a dinâmica da vida é assim, ó. Eu vou falar agora de um apóstolo.
palavra Paulo significa pequeno, ele foi o maior dos apóstolos. O apelido do meu pai não definiu o futuro dele, e as coisas de Deus é assim. As coisas loucas confundem as que acham que sabem alguma coisa. Com Deus, até quando a gente perde, dá certo. Perder para ganhar, que das minhas pisaduras saia poder para curar. Imagina só, essa dinâmica de Deus foi a dinâmica que eu vejo na vida do meu pai. Um homem que carregou por anos um apelido de pobreza, mas que tinha um coração rico, de amizade, de vontade de fazer o bem. Como ele sempre me falou, faça o bem sem olhar quem. Meu filho, se eu não puder ajudar, eu não atrapalho ninguém. Então, eu vivi dentro de casa, né, do lado do meu pai, essa dinâmica celestial. Que 1000 anos é como um dia. Deus gosta dessas coisas, né? Meu pai, por mais que o apelido dele fosse pobreza, ele era um homem extremamente próspero, sonhador, idealizador, realizador, fazedor e solução. Isso que é uma grande marca do meu pai. Então a dinâmica do apelido dele é essa, e eu prefiro sempre lembrar dele. Tem até uma dinâmica do seu Rubens. O seu Rubens olhava para ele e falava o seguinte: eu vou te chamar de pobreza, não, vou te chamar de riqueza. E aí teve um dia que eu fiz um outdoor para ele, eu coloquei o nome dele. Ele disse: rapaz, meu filho, eu gostei muito do outdoor, mas eu queria que você tivesse colocado lá, era pobreza. Ele gostava disso porque era uma identidade dele, ele gostava dessa dinâmica, né? De não querer ser, né? Então eu me torno o mais humilde, eu me torno o mais servo, porque eu acho que essa é a dinâmica que ele tinha de relacionamento com Deus. Ele dizia, Deus mesmo sendo dono de tudo, ele morreu numa cruz, né? Isso que era a dinâmica que meu pai gostava, e ele ficava encabulado com isso. Prefeito Bruno, muito obrigado pela entrevista, pela colaboração, não digo entrevista, colaboração, porque isso vai ficar para o sempre, vai ser um legado que nós vamos colocar lá no memorial de Antônio Saraiva, esse vídeo, para ficar lá para quem quiser assistir. E muito obrigado à lei desse trabalho, que é uma parceria com a lei Aldir Blanc, como já disse, apresentado pela Prefeitura, através da Secretaria de Cultura. E muito obrigado. E aqui está a nossa câmera para suas considerações finais, porque esse era um papo para a gente levar o dia inteiro, que é muito salutar. Mas, dados os seus afazeres, os seus compromissos, chegada a hora. Exato. Eu agradeço o investimento na cultura, né? O governo federal junto a essas duas leis maravilhosas nos ajudaram bastante a resgatar a cultura, a resgatar a história. A gravação, o vídeo, ela eterniza momentos, né? Então, eu agradeço a Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, o governo federal, o Brasil por estar falando de cultura. Isso é bom, isso faz parte da nossa identidade. E como considerações finais, é só agradecer a Deus a oportunidade de ter vivido tudo que eu já vivi até agora. Desde as dores até as conquistas, né? Até o alívio que a vida se encarregou de me dar. Por muitas vezes me faltou alguma condição financeira, mas nunca me faltou amor dentro da minha casa. Nunca me faltou a fé que meu pai e minha mãe me deixaram de berço. E eu lembro bem que uma decisão que eu tomei foi, de diante de todas as minhas dores, acreditar que Deus estaria do meu lado. E quem me ensinou isso foi meu pai. Quem me ensinou isso foi minha mãe, em cada oração, em cada Pai Nosso, em cada correção, onde ela dizia que Deus não tinha me feito para frustrar, né, ou para desonrar a minha casa. Isso é combustível. E está aqui dentro, falando de um parque de vaquejada que foi, por muitos anos, a minha casa, o meu local de alegria, de diversão, de conforto, me faz sonhar um movimento de resgate da vaquejada, de resgate dos esportes equestres, a nível municipal, como cidade, né? Tentar deixar um legado, e se Deus quiser conseguir deixar um legado, de que Mãe do Rio é a cidade do vaqueiro. Essa é uma das nossas missões, e com fé em Deus a gente vai conseguir. Em memória a Antônio Saraiva Rabelo. E o desejo que nós temos hoje, à frente do município, para honrar toda essa história cultural de vaquejada, é não só
ter a vaquejada como uma memória, ter o esporte equestre como uma memória da nossa cidade, mas ter a nossa cidade com essa identidade cultural, Mãe do Rio, a cidade do vaqueiro. Esse é um dos nossos compromissos, até em memória ao legado de Antônio Saraiva Rabelo e do nosso saudoso tio Pobreza. No coração do Pará, é difícil não lembrar, onde o vento embala as árvores, nesses versos vou narrar a verdejante campina. É difícil não lembrar da paixão de seu Saraiva, como amava esse lugar. Aqui pastava o gado, o vaqueiro a cavalgar, com muita raça e coragem, fazendo o gado passar. As estrelas lá no céu se mudando de lugar, a chegada das equipes vindo de todo lugar. Mas a partida prematura fez o parque se calar. A arena taciturna não queria acreditar. O calado e triste parque, só o vento a sibilar, o trote do alazão e os galhos das seringueiras querendo o mundo abraçar. Coração do Pará, é difícil não lembrar, onde o vento embala as árvores, nesses versos vou narrar a verdejante campina. É difícil não lembrar da paixão de seu Saraiva, como amava esse lugar. Aqui pastava o gado, o vaqueiro a cavalgar, com muita raça e coragem, fazendo o gado passar. As estrelas lá no céu se mudando de lugar, a chegada das equipes vindo de todo lugar. Mas a partida prematura fez o parque se calar. A arena taciturna não queria acreditar. O calado e triste parque, só o vento a sibilar, o trote do alazão e os galhos das seringueiras querendo o mundo abraçar.